Meus amigos, houve agora uma grande manifestação no Irã e não sabemos ao certo, mas 5.000 pessoas morreram nessas manifestações. O líder religioso do Irã disse na televisão que o responsável pelos distúrbios e pelas mortes foram os Estados Unidos. É difícil acreditar no que o líder religioso do Irã disse. E principalmente difícil para os ignorantes, os que não leem, e para toda essa espécie de gente que sabe de tudo, mas nunca leu um livro. Vamos ver os fatos e tirar as conclusões. Nos anos 60, desde o início dos anos 60 até os anos 70, houve na América Latina e no Caribe a grande ação dos Estados Unidos em todos os nossos países. A CIA, que é a Agência de Inteligência Norte-Americana, mas tem outro nome, depois eu vou dizer, no final desse vídeo, chama Cabala. Inicialmente eles começaram na República Dominicana. Derrubaram o presidente da República Dominicana. Depois eles vieram para o Equador e derrubaram também 2 presidentes no Equador. O primeiro era o primeiro era José Maria Valesco e o segundo Arosemena. José Maria Valesco era o presidente, o Arosemena era o vice-presidente. No mesmo mandato, eles derrubaram José Maria Valesco, que era uma liderança muito grande no Equador. Tinha sido eleito 5 vezes para presidente e tinha um discurso muito bom. E ao derrubarem, tomou posse o Arosemena. Mas como eles queriam que o Equador rompesse relações com Cuba, porque os interesses dos Estados Unidos era invadir Cuba. Por isso eles precisavam ter nesses países, pelo menos a maioria de apoiadores dos Estados Unidos para poder ter lastro político para ocupar militarmente a ilha de Cuba. Arosemena, vice-presidente, que assumiu no lugar de José Maria Valesco, também não concordou em romper relações com Cuba. Aí eles derrubaram Arosemena. Vários países estavam cheios de infiltrados da CIA. O Brasil tinha várias bases militares, o Chile tinha, o Equador tinha, no Peru, na Venezuela, na República Dominicana, em Cuba e assim na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e assim por diante. Aí eu estou apenas citando, mas não vou contar a história de cada um desses países. Acho que hoje não contarei nem do Brasil. Mas muito bem. No México, eles tinham uma base da CIA no México, mas era uma base muito frágil. E ia acontecer as Olimpíadas, exatamente em 60, no fim dos anos 60 e 69. Estavam todos os preparativos, o comitê para a realização das Olimpíadas, todas as preparações, os presidentes,
as grandes articulações entre as federações e confederações desportivas de todo o México e dos nossos países. O agente Felipe Yates estava em Montevidéu, já tinha estado na base de Quito, lá no Equador, e tinha sido transferido para a base de Montevidéu, porque eles estavam também tratando de derrubar o governo do Uruguai. Aí recebe as instruções de Washington que teria que ser transferido para atuar nas Olimpíadas do México. Aí ele foi para Washington, recebeu as instruções e depois foi transferido para o México. Por que a preferência do Felipe Yates no México? Porque a seleção de voleibol do México tinha um treinador que era norte-americano e era agente da CIA, infiltrado no futebol. E a partir desse treinador, que tinha conhecimento e era muito popular no México, aí o Felipe Yates começava a fazer todos os trabalhos juntamente com ele e os outros agentes secretos para criar distúrbio nas Olimpíadas. E o interesse também era desgastar o governo do México. Muito bem. Eles começaram a se infiltrar, eles que eu digo, os vários agentes da CIA, em todas essas organizações. E começou a acontecer grandes manifestações. No dia 16 de julho de 1968, teve a primeira manifestação. Foi uma manifestação organizada pelo Partido de Libertação Nacional e também, além dessa organização, tinha uma outra que tinha o nome de Centro de Formação Democrática. Nessa manifestação, na primeira que houve, nessa data que eu já disse, morreram 6 pessoas, mais ou menos 300 pessoas ficaram feridas e 100 pessoas presas. Aí começa a surgir uma grande irritação da população do México contra o governo do México na época. E a CIA, todo o tempo, fortalecendo esses movimentos, mas de forma infiltrada. E uma das coisas que ela fez foi, por exemplo, dar dinheiro àquelas federações mais pobres, tanto do México como de países vizinhos, para que elas pudessem ter recursos e organizassem os seus times, os seus atletas para participarem com apoio dos Estados Unidos, que seria um apoio, vamos dizer assim, solidário dos Estados Unidos em relação a esses grupos de pessoas, de pessoas pobres, de filhos de trabalhadores que são talentosos, mas não tinham como participar das Olimpíadas. Olha aí como são miseráveis os Estados Unidos da América do Norte. Aí, as manifestações vão acontecendo permanentemente. No dia 27 de agosto, houve uma manifestação monstruosa.
com mais de 200 mil pessoas. Qual era a denúncia de todas as manifestações? De todos os manifestantes? Era contra os gastos do governo do México contra as Olimpíadas. Na época, o México gastou 175 milhões de dólares para fazer toda aquela palhaçada que eles fazem, que as grandes federações desportivas fazem nos países. Aí os governos gastam, as grandes federações têm articulação com os empreiteiros amigos dessas grandes federações esportivas, ali num conluio de corrupção, fazem as obras e passam propinas para as grandes federações. Nessa grande manifestação, segundo os agentes da CIA, no relatório que mandaram para Washington, segundo o governo, tinha morrido 145 pessoas. Mas os agentes falam em milhares de pessoas. Uma grande quantidade ficou ferida, gravemente ferida, e muitos presos. E aí houve até um movimento no sentido de não fazer mais as Olimpíadas no México, em virtude dos distúrbios. Aí vocês me perguntam, sim, mas o que tem a ver Jogos, Olimpíadas, Copa do Mundo e eventos desportivos com política? Aí é onde está a inocência de muita gente. Quando vai acontecer Olimpíada ou Copa do Mundo, os países que são sede desses eventos, eles estão todo dia na imprensa, todo dia na mídia. O mundo está olhando para essas manifestações esportivas. Aí o que os Estados Unidos fazem? Cria distúrbio para desgastar o governo. E os manifestantes do México, essa grande manifestação de agosto, 27 de agosto, dizia o seguinte: enquanto nós passamos fome, o salário é baixo, a carestia é alta, o governo gasta 175 milhões de dólares com preparação para a Olimpíada. O ódio foi mortal e os problemas foram gravíssimos com o governo do México. Desgasta o governo, ou derrubam o governo, ou nas próximas eleições eles ganham as eleições, coloca lá um canalha pró-Estados Unidos, aí eles passam a mandar e desmandar no país. Essa é a política dos Estados Unidos. Isso se lerem a história dos Estados Unidos em relação à política externa, irão encontrar todo esse tipo de coisa que fazem, de coisas criminosas que fazem os Estados Unidos. Pois é, ainda assim não estão conscientes do que eu estou dizendo. Pesquise quando aconteceu as manifestações. Pesquise o período, eu estou dando as datas aqui. Pesquisem nos jornais e onde vocês quiserem, na Wikipédia, por exemplo. Eu acho que lá deve ter, porque lá tem informação de tudo. Agora vamos para o Brasil. Quando foi que começou as grandes manifestações no Brasil? Na Copa do Mundo. Como era o nome do movimento? Não vai ter Copa. Quem eram os principais líderes? Os jovens. O Movimento Brasil Livre.
E por que começou a grande manifestação? Porque o governo de São Paulo, que na época, que era do PT, fez um aumento de passagem de ônibus de 20 centavos. O Brasil pegou fogo, todo mundo sabe como as manifestações foram cruéis e brutais. Nos estádios de futebol, os canalhas, no dia da abertura da Copa, disseram aquele palavrão que disseram com a Dilma, em coro, em coro. Inclusive tem um vagabundo da Rede Globo que estava lá puxando essa palavra de ordem imoral que fizeram contra a presidenta Dilma. Hoje o governo de São Paulo deu um aumento monstruoso de passagem de ônibus, ninguém nem fala do aumento. Mas nas vésperas da Copa do Mundo, nós vimos a grande manifestação, vimos a Dilma cair nesse período e vimos o presidente Lula ser preso. E vimos o Bolsonaro ganhar as eleições. Um lacaio dos Estados Unidos, um comparsa dos Estados Unidos. Ele, seus familiares e muitos outros vagabundos que hoje estão lá nos Estados Unidos, porque se estivesse aqui estariam presos, como por exemplo blogueiros que recebia a grande quantidade de disparos de mentiras em relação ao Brasil e divulgavam em massa através de robô. Isso aconteceu no Brasil e vocês não podem duvidar, porque aconteceu com todos nós. E nós vimos a tragédia que foi o governo Bolsonaro, não quis comprar a vacina, morte de milhares de pessoas, aumentou a idade para a aposentadoria, reduziu o valor do salário mínimo, porque tirou aquele dispositivo que dava ganho real ao salário mínimo, os professores ficaram sem aumento de salário, os servidores públicos sem aumento de salário. E também destruíram a empresa petroleira nossa, deram um grande prejuízo com todos os distúrbios, e eles passaram então a comprar petróleo brasileiro, petróleo cru, bem baratinho, beneficiava e mandava para cá, preço de ouro, e vocês viram que toda semana o litro da gasolina aumentava. Uma tática, do ponto de vista criminoso, corretíssima. Aumentava 5 centavos, aumentava 4 centavos, mas toda semana aumentava. Às vezes, 2 vezes por semana, eu cheguei a colocar gasolina no tanque a R$ 8,20. Não aqui na capital, Fortaleza, mas nas cidades do interior, que o petróleo é sempre mais caro, a gasolina é sempre mais cara lá, porque tem transporte que sai aqui dos portos para as cidades do interior. Foi isso que os Estados Unidos fez e ganharam muito dinheiro aqui no Brasil com os distúrbios que fizeram. Agora, nós temos um outro fato a ser analisado. Vocês se lembram da Primavera Árabe? Quantos países que não concordavam com a política dos Estados Unidos, seus presidentes foram presos ou mortos? E agora no Irã, que não concorda com os Estados Unidos e critica duramente os Estados Unidos e a política criminosa dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Uma manifestação monstruosa. Por que essa grande manifestação? Por causa da carestia e por causa da falta de produtos no comércio do Irã. E por que a mercadoria está cara e por que falta mercadoria no Irã? Porque os Estados Unidos lideram uma grande aliança mundial para boicotar a economia dos Estados Unidos. E no Irã deve ter talvez 5.000 agentes da CIA, agindo da forma mais criminal e mais brutal, para criar um desgaste monstruoso naquele país. Eu não estou dizendo que a política do Irã é correta, a forma como os religiosos dirigem a política está correta, estou dizendo isso.
Mas no Oriente Médio, o Irã é um dos países menos vagabundo do que outros países que tem lá. E os Estados Unidos são carne, unha e carne com esses países. Mas o Irã, aí não pode ter religião, não pode ter lenço na cabeça, não pode ter nada. E sabe, meus amigos, qual é o grande interesse dos Estados Unidos? Quando o Ayatollah Khomeini, naquela época, derrubou o assassino, criminoso, ladrão, corrupto e narcotraficante Reza Pahlavi. O Ayatollah Khomeini assume a liderança no Irã, faz a revolução e Reza Pahlavi correu para os Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, com a família. Hoje o príncipe, filho do Reza Pahlavi, do rei Reza Pahlavi, e lá não se chama rei, se chama Shah, está nos Estados Unidos. Qual era o movimento hoje no Irã? Qual era? Queremos que assuma o governo o nosso príncipe, herdeiro, filho de Reza Pahlavi. Esse aí é o motivo pelo qual a grande manifestação aconteceu. Preparados e treinados pelos Estados Unidos, e a quantidade de dinheiro que se paga a líderes traidores. E vou dizer quem são os principais líderes: homens de negócio, religiosos e políticos. Esses são os principais escolhidos, eleitos pelos Estados Unidos para fazer distúrbios, ganhando a preço de ouro. Esses caras traem os seus países ganhando dinheiro a preço de ouro. Então, agora eu posso terminar o vídeo dizendo a todos e todas: o líder religioso do Irã tem razão quando diz: o responsável por essas mortes foram os Estados Unidos, porque eles criaram o problema para destruir o governo do Irã e eles assumirem aqui, se tornarem dono de todas as nossas riquezas e dominarem toda a região, porque eles já têm os criminosos de Israel nas mãos. Eles têm outros grupos de criminosos nas mãos. Os Estados Unidos, eu já vi gente aqui no Brasil dizer: vixe, os Estados Unidos vai também ocupar o Irã, porque os criminosos mataram 5.000 pessoas. E Israel? Quantas pessoas mataram? Só criança foram um pouquinho mais de 30.000 crianças na Palestina. Quem matou? Os soldados criminosos de Israel. Com que dinheiro e com que munição? Com a munição dos Estados Unidos e o dinheiro dos Estados Unidos da América do Norte. Vocês sabem quantos bilhões foram para Israel? Destruir a cidade de Gaza e matar quase 80.000 pessoas, entre elas 30.000 crianças? 380 bilhões de dólares. Aí não é criminoso, não é violento, não mata o seu povo. O violento, o criminoso é o governo do Irã. Espero que raciocinem e comecem a se preocupar com o que pensam e o que fazem os Estados Unidos da América do Norte contra todos nós. Isso eles fazem para se quedarem cada vez mais ricos, enquanto nós, na grande maioria dos países pobres, vivemos miseravelmente. É criminoso ou não é esse governo dos Estados Unidos e essa ação da CIA, que tem hoje mais de 100.000 agentes da CIA espalhados no mundo todo, para espionar
descobrir os pontos fracos dos governos e destruir esses governos.